Graças e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar início ao nosso culto. Nessa noite, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 146. Salmos 146. Se você pudesse colocar de pé, vamos fazer a leitura do Salmo 146, dando início ao nosso culto nessa noite. A palavra de Deus nos diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó no mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão ao que tem fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Senhor, reina de geração em geração. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Graças te damos, Senhor, por estarmos na tua presença, na tua casa, para prestar este culto que somente ao Senhor é devido, porque só o Senhor merece. Nós te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te agradecemos, a Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós. Te agradecemos, a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é a nossa provisão. O Senhor é o nosso rochedo. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor não vomita, conforme a tua palavra nos diz. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro presente na tribulação. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus. Pedimos a tua presença, Senhor, nesse tempo de culto, ó Pai, nesse momento onde nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa gratidão, nossa súplica também, ó Deus. Somos falhos, ó Deus, somos fracos, precisamos do Senhor, mas nos alegramos, ó Deus, nessa noite em saber que estamos na tua casa, Senhor, e na tua casa temos liberdade em falar com o Senhor, Pai, em abrir o nosso coração, Senhor, e através deste culto, Pai, sentir a tua presença, Senhor, receber, ó Deus, do teu amor, da tua unção, da tua graça sobre nós, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez por nós e cremos, ó Deus, que nesta noite, Senhor, será um tempo de celebração, de alegria, Senhor, onde o Senhor, ó Deus, há de manifestar a tua presença, o Senhor há de manifestar o teu poder, ó Deus, a manifestar a tua graça, o teu amor, ó Deus, e nós ansiamos por isso, Senhor. Ansiamos pela tua presença, Pai, clamamos pela tua presença neste lugar. Esse é o motivo de nós estarmos aqui, Pai,
porque sabemos que o Senhor se faz presente no meio do teu povo que se reúne no teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar, queridos, o irmão, o hino de número 68 do nosso lar. Hino 68. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós vamos ter um momento de confissão. E esse é um convite que o Senhor nos faz para olharmos para dentro de nós mesmos e trazer à tona a memória, trazer diante dos nossos olhos e principalmente do nosso coração aquilo que nós temos feito que não tem agradado o Senhor. Eu quero convidar você silenciosamente por alguns instantes, que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e nós vamos orar ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, nesse momento de confissão, queremos colocar diante
Senhor na nossa vida, Senhor. E principalmente, Deus, aquilo que entristece o teu coração, aquilo que nos afasta do Senhor. Queremos ter a coragem agora, Senhor, de trazer a nossa memória e arrependidos, Deus, expor, Deus, aquilo que tem nos afastado do Senhor, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Sabemos, ó Deus, que o pecado nos faz separados do Senhor. Nós, nesta hora, Senhor, queremos que pelo Teu amor, pela Tua graça e pelo Teu perdão, possamos nos reconciliar contigo, Senhor. Que haja reconciliação, Deus, de corações arrependidos, ó Deus, entristecidos, ó Pai, porque quando pecamos, ó Deus, e o Espírito Santo nos incomoda, isso nos entristece. Nesse momento, Pai, nós queremos tirar do nosso coração toda a tristeza, Senhor, que o pecado pode provocar, todo o peso, Senhor, do pecado sobre os nossos ombros, Pai, e colocar diante do Teu altar, diante da Tua cruz, ó Senhor, sabendo, ó Deus, que a morte de Jesus na cruz e a Sua ressurreição foi para perdoar os nossos pecados, Pai, e nos reconciliar contigo. Por isso, Senhor, que haja reconciliação nessa hora, Pai. Que nós possamos nos lembrar, mesmo, Deus, daquilo que temos feito e que não te agrada. Palavras, atitudes, desejos, sentimentos, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, e pedimos a Deus, perdoa o nosso pecado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos trazer os nossos pedidos de oração, enquanto nós cantamos um cântico. Eu quero convidar você para poder ter a oportunidade de trazer o seu pedido de oração e colocar nessa caixinha, para que a gente possa posteriormente, não só hoje, mas durante a semana, ter a oportunidade de orar, clamar ao Senhor, colocar diante dele esses pedidos. Se você quiser escrever o seu pedido enquanto nós cantamos, você pode pegar um pedaço de papel que está aí nos bancos, coloque o seu pedido de oração e traga no altar para que nós possamos orar. Amém? Vamos louvar o Senhor. Oremos. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de poder, ó Deus, escrever nesses pedaços de papel, ó Deus, e também, Senhor, lembrar no nosso coração, na nossa mente, Senhor, aquilo que nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor pode resolver, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor
está no controle, no domínio de todas as coisas. O Senhor, ó Deus, tem poder para fazer, ó Deus, conforme a tua palavra nos diz, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, neste momento, Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas inquietações, Pai, colocamos as nossas preocupações diante do Senhor, ó Deus, as nossas lutas, as nossas enfermidades, ó Deus, colocamos diante do Senhor, Pai, o nosso desânimo muitas vezes, Senhor, nós colocamos diante do Senhor a nossa falta de perspectivas, Pai, e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor possa revigorar a nossa alma, o Senhor possa nos dar força, Senhor, ânimo, Senhor, para podermos continuar caminhando na Tua direção, Pai, fazendo a Tua vontade. Por isso, Senhor, recebe, Senhor, acolhe cada pedido que foi feito nessa noite, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Amém. Senhor,
quero te convidar, enquanto nós cantamos o hino 125, que você possa trazer seu dízimo, sua oferta. Se você não trouxe ainda o alimento para a cesta do amor, você pode trazer. Agora sim. Enquanto nós cantamos o hino 125, convido os irmãos e irmãs a expressarem a gratidão a Deus através das ofertas e a fidelidade ao Senhor através dos dízimos. Hino 125. Senhor, obrigado, Deus, por esses dízimos, por essas ofertas, por esse alimento que você mandou para o altar nesta noite,
Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Mas também nos tem dado um coração grato, fiel e generoso. Sabendo, Deus, que tantas pessoas, ó Deus, estão passando por dificuldades, ó Deus. E nós, ó Deus, temos o privilégio, Senhor, de poder arrecadar esse alimento, Senhor, recolher essas ofertas, esses dias, Pai, para cumprir, ó Deus, a tua vontade nesse lugar. Vai além das portas desse templo e alcança o menos favorecido, aquele que busca, Senhor, alimento, roupas, Senhor, vestuário, abrigo, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, por Senhor ter nos dado, Senhor, o privilégio de poder servir essas pessoas. Por isso pedimos, Deus, continua, Senhor, abençoando aqueles que são responsáveis, Deus, para administrar esse recurso, né? Para que os faça com discernimento, sabedoria e principalmente compaixão, Senhor. Sabendo, Deus, que nós precisamos estar com essas portas abertas, essas luzes acesas, mas também estamos atentos àquilo que está acontecendo lá fora, Senhor. Que a tua palavra seja pregada, seja levada, também através da generosidade. Nós oramos pedindo a tua bênção, consagrando estes dízimos, ofertas e alimentos no Senhor, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar as crianças aqui no altar. Vamos orar? Obrigado, Deus. Mais uma vez, somos muito gratos ao Senhor pela vida dessas crianças que estão na tua casa nessa noite. Lourenço, Guilherme, Senhor, te pedimos que o Senhor possa abençoá-los através da tua palavra e desse tempo agora, Senhor. Por isso, pedimos a tua bênção sobre a vida da Débora também, que ela possa ser usada pelo Senhor para trazer uma mensagem, uma palavra que fique guardada no coração deles. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, versículos 1 a 7 do capítulo 1. Quem tem nos acompanhado na escola dominical, nós estamos fazendo um spoiler do que nós vamos ter, né, Cíntia? Nos próximos domingos. E Deus coloca no meu coração essa palavra para a gente já ir se acostumando com isso. E também um convite para você estar conosco. Nós temos culto às 9h30 da manhã, no domingo pela manhã. E a partir das 10 horas, 10h15, depois do recreio, a gente tem a nossa classe de escola dominical. E neste domingo que vem, nós iniciamos o livro do profeta Miqueias. E eu quero ler com vocês, então, se você pudesse colocar de pé, nós vamos fazer a leitura de Miqueias capítulo 1, versículos de 1 a 7. Que diz assim: Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra e tudo o que ela contém, e seja o Senhor, Deus, testemunha contra vós outros. O Senhor desde o seu santo templo, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos farei uma ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou. E a este preço volverão. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra, Senhor.
Sabemos, Deus, que é uma palavra dura, uma palavra, Senhor, de exortação, Pai, para a igreja, Senhor, e nós te pedimos, Pai, que essa palavra, Senhor, possa trazer a nós, ó Deus, reflexão, trazer a nós o confronto, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, olhar para este mundo em que nós estamos vivendo. Pai querido, e continuar buscando, por mais difícil que seja, Senhor, fazer a tua vontade, viver segundo os teus propósitos. Fala conosco através dessa palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. A palavra Miqueias significa quem é como o Senhor. E o ministério profético de Miqueias, na metade do século VIII a.C., mostrava que ele era alguém que buscava fazer a vontade do Senhor. E tanto isso é verdade que ele traz através do seu livro, né, desse texto que nós lemos os primeiros versículos do primeiro capítulo, descrevendo a história de uma época de uma grande corrupção em todos os níveis da sociedade. Israel, Jerusalém, Samaria, todo o povo, desde o mais simples à maior autoridade, havia no coração deles a semente da corrupção, do pecado, de se afastarem de Deus. E Deus levanta esse profeta para trazer, e como eu disse, uma palavra dura, um confronto, não é? Olhar para aquilo que Deus estava para fazer com aquele povo, anunciando o pecado, né? E a gente sabe, o profeta ele denuncia o pecado e anuncia a salvação, e então ele começa o texto falando dos opressores, dos gananciosos, falando de um tempo onde os que estavam no poder tinham se corrompido, fundamentos morais, éticos estavam sendo destruídos, deixados de lado. Eu fiquei pensando que como aconteceu isso na época de Miqueias, se nós olharmos para o nosso cenário hoje, né? Não é um cenário tão agradável, não é um cenário que nós gostaríamos de ver. Com a globalização e com a velocidade da informação que nos chega, nós percebemos que o mundo todo passa também, uns mais, outros menos, mas por corrupção, por violência, por poderes pensando em si mesmos, em enriquecimento ilícito, pouco se importando com o povo, pouco se importando com a pobreza, com a falta de moradia. Pessoas que têm os seus princípios corrompidos, corroídos pelo pecado, né, e se espalhando por toda a sociedade, e a gente percebe nos nossos dias que a gente não precisa ir muito longe para ver essas coisas. Isso não é uma crítica a A ou B, não é uma crítica ao governo estabelecido, isso já vem de muito tempo, onde o ser humano tem essa capacidade de desfazer e destruir aquilo que foi criado por Deus. E quando eu falo não só da natureza, mas principalmente de princípios, valores e conceitos que deveriam reger a nossa vida, não é? O nosso governo, para que a gente pudesse viver melhor, para que a gente pudesse viver em paz, em segurança, não é? Com justiça, seja ela social, econômica. Mas o fato é que a gente está vivendo uma época onde a luz de alerta está acesa, porque pode ficar pior, né? E aí a gente olha então para Miqueias, e Miqueias está vivendo exatamente essa situação, onde um príncipe pede recompensa, juiz aceita suborno, nobres falam abertamente seus desejos de maldade, né? Aqueles que se dizem religiosos dizem o melhor deles é como um espinheiro que infecta tudo que toca. O mais reto, o mais justo está pecando todos os dias. Amigos não são confiáveis, chefes de família não se ajudam, membros das famílias estão lutando e brigando uns com os outros num estado de anarquia.
um filho chama o pai de tolo. Se você ler depois o livro de Miqueias, você vai entender o que está sendo falado. A filha se levanta contra a mãe. E aí a gente vê, não é, essa situação caótica, esse caos estabelecido. E Deus levanta Miqueias: olha, vai lá, porque você vai falar aquilo que eu tenho como verdade para aquelas pessoas. Aquilo que eu tenho como consequência se eles não cumprirem ou não mudarem de vida. Só para a gente contextualizar, eu quero ler um texto que ele me chama a atenção também, onde o apóstolo Paulo também tem uma percepção próxima dessa. Não precisa se colocar em pé, quiser acompanhar, está em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes dos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge destas pessoas. Ou seja, assim como em Miqueias, a gente encontra uma realidade antes de Cristo, não é? Longe ainda do evento, né, do nascimento de Jesus. Nós encontramos em Paulo, ele falando, em outras palavras, mas a mesma realidade caótica de um povo que estava demonstrando uma distância de Deus, um desrespeito, uma afronta a Deus e à sociedade, aquilo que Deus criou e Deus estabeleceu, e Paulo fala: foge deles. Em Miqueias nós encontramos eles falando que o mais justo, a pessoa mais próxima de Deus peca todos os dias, aquele que se diz religioso infecta aquele que toca, ou seja, um ambiente sem muita perspectiva. O olhar humano não tem o que fazer, não tem o que esperar disso tudo. E aí a gente vê Paulo falando a respeito daquilo que ele estava vendo naqueles dias, e ele está dizendo, e é interessante a palavra de Paulo, quando ele diz: nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Hoje pela manhã eu falava isso. A gente precisa tomar ciência e se preocupar de fato em viver o Evangelho, porque Jesus está voltando. Nunca, não há precedentes de sinais de que a volta de Jesus está próxima. E ele diz que nós viveríamos tempos difíceis. Paulo, há 2000 anos atrás, não é? Miqueias, há não sei quantos anos atrás, está falando de um povo que estava longe de Deus. E Paulo fala: olha, vão vir tempos difíceis, aqueles que são religiosos, eles vão falar de religiosidade, falar de Deus, falar das coisas de Deus, mas vão negar o poder de Deus. Eu não sei se vocês percebem isso, mas nós temos vivido tempos onde acontece muitas vezes essas coisas. E aqui eu não estou sendo desanimador, não estou sendo vitimista, eu apenas quero trazer esse contexto e essa realidade, para que a gente possa, se a gente não abrir os nossos olhos espirituais ainda, a gente abra, para a gente ver o que está acontecendo, para a gente ver que nós, muitas vezes, estamos dentro do nosso nicho, dentro da nossa casa, dentro da nossa fé, da nossa igreja, né, da nossa comunidade, né? E é verdade isso, nós nos sentimos seguros, devemos nos sentir mesmo, nós nos sentimos amados e devemos nos sentir mesmo, né? Nós nos sentimos importantes uns para os outros, devemos sentir mesmo, mas o que a gente não pode negar é que o mundo aí fora está em polvorosa, o mundo aí fora está se acabando e querendo acabar com o Evangelho, querendo destruir toda forma de aproximação ou de relacionamento com Deus possível. Nós estamos vendo as pessoas falarem abertamente contra a família, que eles chamam de família tradicional. Família é família.
Nós vemos claramente as pessoas falando contra os gêneros, por exemplo. E isso, muitas vezes, a gente fica quieto, a gente não quer responder, a gente não quer opinar, a gente não quer o confronto, mas eles querem, eles estão falando sobre isso, estão doutrinando escolas, estão doutrinando desde os pequenos, querendo dar a possibilidade de escolher o que vão ser desde pequenos, se não criou ainda, se não nem amadureceu psicologicamente, fisicamente ainda, mas já estão incutindo a ideia dessa possibilidade, ou seja, os princípios do Evangelho e do Reino de Deus estão sendo atacados. E a gente olha para esse contexto, e a pergunta que você deve estar pensando é a mesma que eu me fiz: Deus, mas o que nós podemos fazer? O que eu posso fazer diante disso? Às vezes a gente se acha pequeno demais, às vezes a gente se acha impotente demais, frágil demais. Por isso nós encontramos em Neemias algumas palavras que podem nos fortalecer. Versículo 7 de Neemias, não, Miqueias, perdão. Miqueias, ele nos traz palavras que diz assim, ele diz assim: eu, porém, olharei para ti. Miqueias começa, não é, a sua reação diante dessa realidade, dizendo assim: Deus, pode estar acontecendo o que for aí no mundo, mas eu olharei para ti. As pessoas podem estar olhando para onde elas quiserem, eu continuarei olhando para o Senhor. E para nós isso é um alento, é uma palavra de esperança, porque eu não preciso me preocupar com aquilo que está acontecendo lá fora, eu não preciso gastar o meu tempo, eu não preciso gastar a minha força, o meu ânimo, olhando e enumerando e relacionando aquilo que está acontecendo lá fora. Eu já fiz isso e eu sei que eu criei um clima pesado entre nós. Porque o que eu falei aqui não é nada agradável. Você ouvir que um príncipe pede recompensa, um juiz pede suborno, os nobres falam maldade, um amigo não é confiável, os membros da família estão em anarquia, um filho chama o pai de tolo, a filha se levanta contra a mãe. Essas palavras não são agradáveis, mas é a realidade de hoje. E o que eu faço diante dessa realidade? E é essa palavra que Deus tem para nós. O que eu faço diante dessa dificuldade, que muitas vezes a gente acha que está longe de nós. Não, a guerra está longe, a enfermidade está longe, a briga está longe, a batalha está longe, está tudo longe. Não, não está. Ela está na nossa porta, batendo a nossa porta. Está diante dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos amigos, dos filhos dos nossos amigos, está diante da igreja. As crianças vêm para a igreja, e o que elas recebem no domingo é combatido, e muitas vezes veementemente, diretamente, nas escolas, por exemplo, nos círculos de amigos, na internet, né? Nas redes sociais. A gente vê muito mais coisas contra o Evangelho, contra aquilo que é ético, moral, aquilo que é princípio, valor, conceito de Deus, do reino. A gente vê muito mais coisas contra isso do que a favor. Por isso nós temos que fazer como Miqueias, que diz: eu, porém, eu continuarei olhando para o Senhor. Não olhe para outro lugar, queridos. A gente pode até reconhecer as coisas difíceis, a gente pode até reconhecer que as coisas estão acontecendo, mas os nossos olhos não podem estar fixos nestas coisas. O nosso olhar precisa estar no Senhor, na sua palavra e na sua vontade, e Ele vai nos revelar, e Ele vai nos abençoar, Ele vai nos proteger. Nós encontramos algumas promessas, geralmente nos Salmos nós encontramos promessas. O Salmo 32:10 diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia do Senhor o cerca. Salmo 125:1, o que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Salmo 28, número 8, versículo 8, o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará
a tua tenda. Hoje pela manhã nós falávamos sobre Romanos 8. Agindo Deus, quem impedirá? Se nós agirmos conforme a vontade de Deus, nada pode nos impedir, primeiro, de permanecer na presença dEle. Ninguém, nem profundidade, nem altura, nem principado, nem potestade, nem enfermidade, nem vida, nem morte, pode nos separar do amor de Deus, pode nos tirar da presença dEle. O único que pode nos tirar da presença dEle somos nós mesmos, quando nós escolhermos virar as costas para Ele. E a palavra de Miqueias para nós é assim: não vire as costas para Deus, porque as coisas estão ruins. Se está ruim com Deus, meu irmão, sem Deus vai estar pior ainda, porque em Deus eu tenho a promessa de uma vida eterna com Ele, e ainda que eu sofra todas as dores nessa terra, Paulo diz isso em Romanos 8, o que eu sofro hoje não se compara àquilo que eu tenho como galardão, como aquilo que Deus tem preparado para mim. Os breves, né, ele fala exatamente sobre as breves tribulações deste mundo não se comparam à glória eterna. Ou seja, nós sabemos que está difícil, sabemos que temos lutas, que temos dificuldades, mas nós não podemos nos separar de Deus. Miqueias diz: eu vou esperar no Deus da minha salvação. O tempo de Deus é o melhor. Miqueias diz: Deus vai me ouvir. Queridos, Deus, Ele fala ao nosso coração, e nós precisamos ouvir o que Ele tem a nos dizer, o que Ele tem a nos falar. O Senhor, Ele quer falar ao nosso coração. Texto muito conhecido que nós encontramos em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Nós somos agentes de cura para esta terra. Quando a gente fala e cita essas atrocidades que estão acontecendo, essa anarquia, essa falta de Deus, nós não podemos nos esquecer que Deus nos levantou para nos opor a esta situação e tirar da mente das pessoas este pecado, este cativeiro, para que elas sejam libertas, assim como um dia nós fomos. Sermos libertos para poder libertar as pessoas. Jeremias 33 diz assim: clama a mim e eu responderei, e te mostrarei grandes coisas e ocultas que não sabes. Há uma necessidade de nós estarmos na presença de Deus em todo o tempo. Nós não podemos desviar o nosso olhar, nós não podemos desviar a nossa atenção. Quem dirige sabe do que eu estou falando. 3 segundos que você desvia a tua atenção do que está na sua frente já é suficiente para causar um acidente. É o tempo todo atento, é o tempo todo esperto, é o tempo todo vendo o que está acontecendo à volta, é o tempo todo esperando a oportunidade. Não é para reagir, para se livrar de um acidente, se livrar do mal. Não é? E o que mais nós vemos nos nossos dias hoje, principalmente, são pessoas que estão desnorteadas, perdendo a cabeça, violentas, saindo dos carros, arrumando confusão, briga, até morte a gente vê. Não é? E a gente não sabe o que a pessoa está passando, e nós não podemos jogar jogar álcool, gasolina nessa fogueira. A gente precisa ter primeiro, uma atitude de paz, de serenidade, e eu quero dizer para vocês, não é fácil. Quem vive no trânsito, aí graças a Deus eu vivo menos do que vivia antes, mas eu sei do que eu estou falando. Eu trabalhava numa empresa, meu patrão disse assim para mim: nós temos tantas entregas para fazer durante essa semana. Se você fizer todas elas, no sábado você está tranquilo. Senão você vai ter que trabalhar no sábado. Imagina como que era a minha semana. Eu lembro de uma situação, eu sempre conto essa história, eu estava na Avenida do Estado, parou um caminhão, e eu parei atrás dele, e eu pensando nisso, eu preciso ficar calmo, eu preciso me acalmar, não adianta. E abre o farol, fecha o farol, e aquele caminhão parado na minha frente, caminhão cegonha, sabe? E eu já com sangue, já passou dos fios de cabelo que eu tinha, e eu não consegui me aguentar, e fui lá, e quando eu subi, que eu coloquei a cabeça
para falar na janela com o motorista. O motorista estava desmaiado em cima do volante, tinha tido um ataque cardíaco, alguma coisa desse tipo. Ou seja, aquele meu dia já foi... Acabou, né? Porque aí eu sou testemunha, tem que chamar o SAMU, tem que chamar a polícia e tem que fazer um monte de coisa. Ou seja, aquilo, se eu esperasse pelo menos mais uns 2 minutinhos, saísse tranquilo, né? Deixasse ele parado lá, eu não ia saber que ele tinha acontecido aquilo com ele e tinha seguido minha vida. Resumindo a história, eu acho que eu fiquei mais ou menos umas 3 ou 4 horas para me desvencilhar daquele testemunho. E eu lembro disso, né? Ou seja, a gente tem pressa, e o nervosismo, né? Esse temperamento, ele aflora com muita facilidade, né? E a gente vive nesse tempo que é violento, né? Mas nós precisamos pedir para o Senhor para nos acalmar, para nos aquietar, para mudar o nosso temperamento. Ele pode fazer isso. Ele diz assim, clama, em Jeremias 33:3, eu vou te responder e eu vou te mostrar coisas grandiosas que você não sabe. Ele está dizendo assim, você pode ser calmo, você não sabe, mas você pode. Você pode ser menos ansioso, você não sabe, mas você pode. Você pode ser menos avarento, menos mesquinho, você pode, mas você não sabe. Então você se coloca na minha presença que eu vou mostrar para você. Clama a mim e eu vou mostrar aquilo que você não sabe. Porque o que nos causa admiração é quando Deus fala conosco algo que a gente não sabe. É mais ou menos vocês assistirem uma aula onde vocês já conhecem tudo, já sabem tudo que o professor vai falar. A Cíntia viveu muito isso, né? Quando ela dava aula para os alunos, todo mundo sabia da matéria, né? Era uma aula até chata, né, Cíntia? Quando você tem uma novidade que ninguém conhece, ninguém sabe, todo mundo fica admirado. É isso que Deus quer gerar em nós, esse sentimento. Clama a mim, me busca, que eu tenho algo novo para você. Chega de viver aquilo que você viveu no passado. Chega de ficar lembrando das bênçãos e da memória e das lutas vencidas e das vitórias e do êxito que você teve em nome de Jesus no passado. Coisas que já passaram, que você já conhece, não vão gerar um fervor no teu coração para servir a Deus como Ele quer que você sirva. Você precisa viver o novo do Senhor, viver em novidade de vida, e para que isso aconteça, nós precisamos clamar o tempo todo ao Senhor, para que Ele se revele a nós, se revele através da Tua palavra, se revele através da oração, da devocional, de um tempo com Deus, da contrição, mas nós precisamos disso. Porque senão nós vamos viver mecanicamente, automaticamente. E nós somos humanos. O que o Senhor nos mostra é que nós, quando nós caímos, nós levantamos. Miqueias diz, quando eu cair, eu vou me levantar, eu não vou permanecer caído. Eu não vou permanecer prostrado. Nós temos muitas lutas, muitas tribulações. 2 Coríntios 4, de 8 a 9, diz assim, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Eu sei que muitas vezes nós temos tribulações, angústias, nós somos perseguidos, nos sentimos desamparados, mas nós não fomos destruídos. E há uma frase que as pessoas costumam falar, né? A gente vê essa afirmação, geralmente coach fala isso, né? O que não nos mata, nos torna mais fortes. É exatamente isso que Deus quer que você sinta. Você não vai morrer se Deus não permitir. E você vai passar pela luta, pela tribulação, você vai passar pela angústia e vai se tornar mais forte do que você era. No meio dos pescadores e dos marinheiros, há uma frase também, né? Diz que mar calmo não forma bom marinheiro, bom capitão. O que forja um marinheiro e um capitão são as tempestades. Por quê? Porque é na dificuldade que ele vai aprender, é na dificuldade que ele vai ter oportunidade, né, de colocar em prática aquilo que ele viveu e aquilo que ele aprendeu. É na dificuldade que você pega experiência. Nós somos forjados, Deus está nos forjando. Tudo isso que está acontecendo neste mundo tem um propósito. Deus quer nos forjar, Deus quer nos tornar, me perdoe a expressão, cascudo. Chega de crente melindroso.
Ah, e o pastor não me deu boa noite hoje, não vou mais na igreja. Quem está preocupado com isso? Vidas estão se perdendo, nós precisamos nos preparar para aquilo que está diante de nós, para as dificuldades, as lutas que vão se apresentar, e eu preciso estar preparado. Você vai enfrentar uma semana agora, provavelmente uma semana difícil, espero que não, né? Não que eu queira isso, mas provavelmente você tem algum desafio nessa semana. E o desafio vai estar lá. Se você estiver bem ou não, o desafio vai estar lá. Se você estiver com saúde ou não, o desafio vai estar lá. Se você estiver animado ou não, o desafio vai estar lá. E ele só vai ser vencido se Deus estiver com você. Pode ser o desafio que for. Se você estiver em Deus, né, Ele vai estar lá. Na sua luta, na sua dificuldade, na sua enfermidade. O que nos sustenta é Deus. Miqueias, ele traz essa mensagem para aquele povo que estava perdido, aquele povo que estava se corrompendo. Deus está presente, Deus, ele olha para nós e vê em nós aquilo que nós queremos ser, aquilo que nós desejamos ser, mas também aquilo que nós lutamos para ser, porque desejo todos nós temos. Quem não quer ficar rico? Agora, o que você está fazendo para ficar rico? Ah, pastor, eu estou orando e de vez em quando faço uma fezinha. Não é isso que Deus quer ouvir. Deus quer te dar prosperidade? A financeira vai ser a última. A primeira prosperidade de Deus na sua vida é o caminho desimpedido para você fazer a vontade dEle, para você seguir o caminho que Ele tem para você. Ele vai tirando os obstáculos da frente para você ser próspero naquilo que você faz diante do Senhor, que tem a ver com o reino de Deus e não com o reino deste mundo. O que este mundo tem para te oferecer, geralmente, é para te afastar de Deus. Geralmente. Não vou dizer totalmente, porque tudo é muita coisa, mas na maioria das vezes o mundo te oferece coisas para te afastar de Deus. Nunca vi ninguém chegar na tua casa, um ateu, um à toa, e dizer assim, olha, domingo, você está indo para a igreja, né? Não, vamos junto, inclusive eu tenho uma oferta para dar lá, porque eu recebi um dinheiro, eu quero ajudar a obra do Senhor. Ninguém faz isso, dificilmente faz isso. O atribulado vai lá fazer uma visita para você na hora que você está saindo para ir na igreja. Oh, quanto tempo, desculpa, vim sem avisar, vamos tomar um café. Quanto tempo a gente precisava conversar, precisava bater um papo. Isso é muito comum, né? Quando parente faz isso, amigo faz isso. Mas o mundo está aí, ele está oferecendo. Você tem duas opções, fala assim, estou indo para a igreja, se quiser vai junto. Ou você olha e fala assim, puxa, é parente, faz tanto tempo que eu não vejo, né? Culto vai ter semana que vem. Então aí você fica, né? Aqui eu não estou criticando quem faz um ou quem faz o outro, mas o que eu quero dizer é que nós temos aí diante de nós sempre o mundo tentando nos atrapalhar, tentando nos tirar da presença de Deus, tentando nos mostrar que estar na presença de Deus não é importante, tentando nos convencer que o mundo já está perdido, o mundo jaz no maligno e não tem mais jeito. Eu não posso ficar olhando para essas coisas, eu não posso ficar pensando nessas coisas. O que eu tenho que pensar é que Deus está comigo, Ele me coloca de pé todos os dias pela manhã, para eu fazer a vontade dEle, para eu servir a Ele, para eu ser digno de ser chamado filho dEle. E eu não estou falando de ativismo, de atividades e coisas para fazer, e passar o dia inteiro entregando folheto, não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida com Deus, em todos os momentos que Ele me dá a oportunidade, eu testemunho o Evangelho e o Deus que eu sirvo. Eu tenho coisas importantes na minha vida também. Deus é em primeiro, mas eu tenho minha família, eu tenho trabalho, eu tenho coisas que fazem parte da minha vida que também são importantes, eu não estou desmerecendo elas. O que o Senhor fala para nós é para nós tomarmos cuidado, porque estas outras coisas importantes, o mundo vai tentar tornar mais importante que Deus na sua vida. Quem é mais importante para você, Deus ou sua família? É difícil você responder essa pergunta, porque você ama a sua família. Só que uma família sem Deus é triste. Se você abre mão de Deus para ficar com a sua família, você está expondo a sua família ao mundo e a tudo que o mundo oferece. Mas quando você oferece a sua vida para Deus e tem Deus em primeiro lugar,
sabe o que vai acontecer? Ele vai cuidar de você, da sua família, do seu trabalho, de tudo que você tem. Compensa, vale a pena, vale o esforço ter Deus como prioridade. E Miqueias está exatamente isso, nos ensinando isso. Vale a pena continuar na presença de Deus. Vale a pena a gente, mesmo diante daquilo que está acontecendo aí fora, vale a pena a gente continuar com a nossa fé no Senhor. Fé que nos vai fazer prosperar, fé que vai nos trazer ânimo, trazer esperança e principalmente testemunho. Eu gosto muito de dizer isso, muitas vezes você é a única Bíblia que as pessoas que estão à sua volta estão lendo. Já parou para pensar nisso? A pessoa olha para você, sabe que você é cristão, cristã, e a referência que ela tem de Deus é você. Aí ela vê você tratando a sua casa, a sua família, o seu trabalho, pisando na cabeça do outro para poder subir num cargo, mentindo, sendo desonesto. E aí, meu irmão, não tem nada dessas coisas escritas na Bíblia. Por isso, aquilo que nós vivemos precisa ser coerente com aquilo que a gente fala. Porque as pessoas precisam, né, desse testemunho. E muitas vezes o nosso testemunho chega primeiro que a gente. Olha, quem que está vindo aí? Ah, é fulano, é ciclano. Ah, é? Como que ele é? Ah, pode ficar tranquilo, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ah, não, ele é honesto, trabalhador. Não, pode ficar sossegado, pode confiar. Ele prometeu que vai fazer esse serviço, ele faz. Dá para a gente sentir a diferença. Agora você chega num lugar, vou dar um exemplo, né, que aconteceu comigo. Não sei se vocês lembram, na Santa Ifigênia tinha muitas lojas de som, de instrumentos musicais. Lembra disso? Lembra disso, Isaac? Muitos, né? Talvez você até tenha ido lá comprar um. E durante muitos anos as pessoas compravam lá, igrejas, pastores iam lá, compravam. E, enfim, nós fomos lá numa loja, depois de um tempo, a gente precisava comprar uma caixa de som, alguma coisa assim. A pessoa falou assim, no cadastro, nós somos a igreja tal, metodista, assim, tal. Ele falou, aguarda um pouquinho, o semblante dele mudou. E aí ele foi para dentro de uma sala. E dentro dessa sala a gente ouviu do lado de fora, ou seja, a pessoa estava fazendo questão que a gente ouvisse. É igreja? Para esse povo, vende à vista, sem desconto, e se pagarem em dinheiro, passa a caneta para ver se não é dinheiro falso. Alguém foi lá, comprou e não pagou. Ou alguém, né? Não sei nem se existe essa palavra. Alguns foram lá, falando que é de igreja, e não pagou. Ou seja, hoje o nome evangelho ou evangélico está desacreditado. Hoje nós temos evangélicos não praticantes. Hoje nós temos evangélicos desigrejados. Isso não existe. A partir do momento que você deixa de ser parte do corpo de Cristo, você deixa de ser cristão. Você não é o corpo de Cristo inteiro, você é parte do corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo aqui. Se eu deixo de estar aqui, fazendo aquilo que Deus quer que eu faça, me reunindo, nos alimentando, nos preparando para uma semana, agradecendo a Deus pela semana que nós tivemos. Se eu deixo de ter essa comunhão, eu deixo de ser cristão, eu não sou um desigrejado. Eu vou usar uma palavra estranha agora, eu sou descristianizado. Cristo não está em mim, longe de mim. E é o que a gente vê no texto, as pessoas eram religiosas, falavam de Deus, mas não tinham Deus com elas. E é interessante, essas coisas parecem que são absurdas, mas são comuns. Uma vez a gente foi fazer um aniversário de uma igreja, e a gente queria contratar uma pessoa, porque ela era, na época, ela estava na top 10 das músicas, né, tocadas nas rádios, né? Naquela época não tinha nem essas coisas de Spotify, essas coisas aí, enfim. E nós fomos contatar essa pessoa, e a primeira coisa que a gente perguntou, de que igreja que você é? Não sou de igreja nenhuma, não. Como assim? Não, eu só canto música evangélica, mas eu não sou evangélico, não. A pessoa estava no top, igrejas cantando as músicas que esse cidadão cantava, letras bonitas até. Só que não adianta eu falar e também não adianta cantar aquilo que eu não vivo.
Só a técnica, só a perfeição harmônica, ela não é suficiente para agradar o coração de Deus. E eu fiquei espantado, eu perguntei, como assim? Você canta as músicas? É um nicho que a gente encontrou e está dando muito certo. Falei, meu irmão, a gente entra em contato, né? Obrigado pela visita e tal. Está esperando até hoje. Como é que eu vou trazer alguém que conhece o nosso contexto, a nossa prática religiosa, o nosso ritual e não é parte dele? Posso dizer que essa pessoa é um cristão? Não é. Ela faz o que os cristãos fazem. É um imitador, genérico, barato, mundano, terreno e demoníaco. Porque ninguém pode dar aquilo que você não tem. Sabe uma coisa muito comum hoje, que as pessoas estão aterrorizadas? Muitas músicas bonitas que você ouve aí, sabe quem fez? Inteligência artificial. Você mesmo pode criar uma música, sabia? Pede para a inteligência artificial, seja qual ela for, para fazer uma música para você, falando sobre Deus, o amor de Deus. Ela vai fazer. E aí eu pergunto, né? Tem Deus nesse negócio? Deus inspira homens ou máquinas? E eu sei que eu vou entrar num assunto controverso aqui, e é a tendência para o futuro. E a minha preocupação dessa tendência para o futuro é viver o que a palavra está nos dizendo. Toma cuidado, cuidado com o que vai acontecer. Cuidado com o futuro, cuidado com a tecnologia, cuidado com as redes sociais, cuidado com a internet, porque nós estamos vendo as consequências hoje dessas coisas. Filhos e crianças se debatendo, batendo, espancando pais e mães, jogando coisas no chão, quebrando coisas, porque querem mais tempo no celular. A gente vive em tempos difíceis, queridos. Talvez não no tempo difícil de Miqueias, ou no tempo difícil de Paulo, mas nós temos o nosso tempo que está difícil também. E de tudo isso que nós precisamos. Nós precisamos de Deus para nos dar discernimento, para nos dar coragem, para confrontar, e como eu sempre digo, confronto sem ofensa. Apresentar a verdade, né? Não concordar, não ser conivente. Na prática, não rir de piada suja. As pessoas, tem gente, às vezes tem uma roda de amigos, soltam aquela piada horrorosa, machista, e as pessoas riem. Sinceramente, eu não rio. Porque eu não concordo com isso. Porque se eu concordar com isso, eu estou indo contra aquilo que o Salmo 1 diz, né? Eu estou na roda dos escarnecedores. Aquele que está na busca do Senhor e aquele que quer viver uma vida segundo o coração de Deus, medita na lei dele de noite e não concorda com essas coisas. Não concorda com o divertimento, a diversão às custas da humilhação de outro. E é muito comum hoje, né? Quem não gosta de ver e assistir uma pegadinha? Mas vocês já perceberam que numa pegadinha, quanto mais um é humilhado, mais engraçado é? Onde está a graça no reino disso? Miqueias, ele está dizendo para nós, o mundo que nós estamos vivendo não é diferente daquilo que nós encontramos no livro desse profeta. Mas uma coisa é certa, o Deus que orientou e conduziu Miqueias no seu propósito, o Deus que usou Paulo para instruir Timóteo, é o mesmo Deus que fala conosco hoje. Ele não mudou. Deus não diminui a santidade dele para que eu possa alcançar. Eu preciso me santificar todos os dias. E me santificar. E essa palavra ela é muito coerente com aquilo que nós estamos trazendo hoje. Santificação não é perfeição. Santificação é separação. Quanto mais eu me separo do mundo, mais eu me aproximo de Deus. Mas quanto mais eu me aproximo do mundo, mais eu me separo do Senhor.
E o Senhor quer de nós santidade. Que você seja separado, separada por Deus e separada para Deus, para resistir, para ser resiliente nesse mundo em que nós vivemos. Tomou uma pancada, se desestruturou, se recomponha e continue a caminhada, porque nós vivemos, né, diferente do que muitos pensam. Nós não vivemos só de glória em glória e de vitória em vitória. Muitas vezes nós temos os nossos tropeços, temos as nossas dificuldades, temos as nossas lutas, mas o bom de tudo isso é que Deus está conosco em todo o tempo. Amém, queridos? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nos ajuda a olhar para este mundo como realmente ele é, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a olhar para o Senhor, Pai, como o Senhor realmente é. Tua palavra nos diz, ó Deus, que este mundo jaz no maligno. Nós estamos nele ainda. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos dê autoridade, nos dê, Senhor, discernimento, Senhor, para poder caminhar neste mundo, Pai, sem sujar as nossas vestes, Senhor. Sem nos corromper, Senhor, sem nos sucumbir. Nos ajuda, Deus, a continuar no propósito, Senhor, de alcançar vidas, Pai. De levar a Tua palavra para quem não te conhece ainda, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor, num mundo tão atribulado que nós vivemos, ó Deus, encontrar pessoas que ainda, Senhor, param para nos ouvir, ó Deus, e agradecem por uma oração, por um abraço. Foi para isso que o Senhor nos chamou, Senhor. Pai querido, nós te pedimos, nos ajude, Senhor, a reavaliar as nossas prioridades, Pai. Para que, ó Deus, o Teu nome seja glorificado e nós possamos cada vez mais, ó Deus, fazer a Tua vontade e não a nossa. Sabemos, ó Deus, que naturalmente, Senhor, os olhos humanos, muitas vezes nós não vemos saída, perspectiva. Permita, Senhor, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. E assim como o Senhor fez no passado, que o Senhor possa continuar fazendo nos nossos dias, Pai. Levantando homens e mulheres, Pai, dispostos, ó Deus, a pagar o preço de viver segundo a Tua vontade e a Sua palavra. Oramos, ó Deus, e te agradecemos, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Débora tem um recado? Graça e paz, igreja. Eu quero dar 2 recados, né, da Sociedade de Mulheres. O primeiro é que sábado, dia 4 de julho, às 15 horas, será a celebração de 142 anos da Sociedade Metodista de Mulheres. Então, essa celebração acontecerá na Igreja Metodista, lá na Avenida Liberdade. As irmãs que quiserem ir, a gente marca o ponto de encontro e a gente vai até lá, pertinho do metrô, ali São Joaquim, Liberdade, tá ok? Então, salva a data, 4 de julho, às 15 horas, é um sábado. E dia 5 de julho, no domingo, às 16h30, será a reunião da Sociedade de Mulheres. A gente vai fazer o calendário do segundo semestre das atividades da igreja. É importante que todas participem, amém? Então, é isso. Vamos nos colocar de pé, receber a bênção. Logo depois nós teremos o pós-lúdio e nos encaminharemos para o nosso salão social, para o nosso tradicional café, momento de confraternização. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e para todo sempre. Amém.